Muito bom dia! Hoje mais um episódio. Hoje a gente vai falar a respeito de um assunto que para muitas pessoas é polêmico. Um assunto que as pessoas às vezes não entendem, mas é um assunto muito sábio, porque os gladiadores usavam isso como método de alimentação, como filosofia de alimentação. Mas eu tenho certeza, se você é aquela pessoa que fala, nossa, eu adoro comer carne, mas se tiver uma abobrinha, uma berinjela na churrasqueira, eu tenho certeza que você vai comer. Hoje a gente vai desvendar o veganismo. E para isso, eu trouxe uma amiga, a Cacau. Quero que você se apresente, fale todas as suas classificações, qualificações, para introduzir aí para o pessoal. Obrigada, doutor Tiago. Pessoal, um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto que me dominou, né? Que eu gosto bastante, vivo a filosofia do veganismo há mais de 20 anos. Uau. E eu sou nutricionista, especialista em nutrição vegetariana e fisiologia do exercício. Atualmente eu atuo na área clínica, aqui em São Paulo, em Ubatuba, onde eu moro. E o veganismo, ele é, na verdade, um estilo de vida, como você mesmo falou, né? Sim. A gente vai poder falar um pouco mais sobre esse desdobramento, tá? Show, ótimo. Minha amiga, então eu queria que você falasse um pouquinho o conceito do que é tanto a parte do vegetariano quanto do vegano e se tem alguma classificação dentro disso. Sim. Bom, vamos começar um pouquinho sobre como surgiu, Show. né? Na verdade, a gente costuma dizer que pequenos grupos fazem grandes histórias. Então, Bonito. a The Vegan Society, que é uma sociedade vegana, na verdade, surgiu na Inglaterra, em 1944. Donald Watson, né, um criador, ele na verdade, ele era uma pessoa muito ativa na sua comunidade e ele percebeu de que os animais continuavam sendo explorados, né, mesmo se você estivesse só consumindo os seus ovos e o leite, né. E aí o Donald Watson resolveu criar a The Vegan Society, porque até então tinha a sociedade vegetariana. E aí ele falou, não, peraí, vamos entender um pouco mais, a gente tem espaço para melhorar a nossa relação com os animais, né? Sim. E aí, ao criar essa The Vegan Society, começou a ter essa diferenciação. Porque o vegano, ele é aquele indivíduo que ele busca, dentro do possível e do praticável, excluir todas as formas de crueldade com os animais. Então, esse é o lema da Vegan Society, né? Então, isso inclui vestuário, isso inclui o que você come, isso inclui o seu divertimento. Então, por exemplo, um vegano vai evitar de ir para zoológicos, circos onde tem os animais, né? Andar de cavalo, carroça, né? Mel, por exemplo, o vegano não utiliza, porque a gente sabe que a abelha produz, tem todo aquele trabalho Para comer e não para ser vendido. Exato. Legal. Então, o vegano é isso. E aí, dentro do veganismo, nós temos ali a dieta vegetariana estrita. E essa vegetariana estrita exclui ovos, leite, queijo, manteiga, tudo que venha de origem animal. Sim. Então, isso é o vegetariano estrito como dieta. Aí tem o ovo lacto vegetariano, o lacto vegetariano, ovo vegetariano. E aí acabam surgindo, por exemplo, pesco vegetariano. A gente encontra na literatura isso, que é aquele indivíduo que consome somente carne branca. Tá. Né? Que a gente acaba não aceitando muito bem, né? Porque tem ali o peixe. E aí tem o raw vegan, que ele só utiliza alimentos crus, raw. Sim. Né? Então, E esses alimentos crus, pela digestão, eles são bem digeridos? depende. O corpo se adapta, né? Então, nós vemos aí que alguns indivíduos toleram bem, outros não. Sim. Então, na nutrição, a gente costuma falar que tudo depende do indivíduo que está ali, do histórico dele, né? Alguns organismos não vão aceitar, né, os alimentos crus. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu sei que não vou falar marca, mas tem agora uns ovos que tem no supermercado, né? Que fala a respeito das galinhas e tal. Dentro deste conceito, isso cabe ou não? Os ovos das galinhas felizes, por exemplo? Entendi. Do conceito do vegano, não. O vegano não vai aceitar, porque ele entende o seguinte, indo mais profundo, você está consumindo o ovo daquela galinha, só que aquela galinha vai ter um fim. Ela vai virar carne. Entendi. Né? Então, é como se fosse você não consegue parar, né, esse sistema. Você continua alimentando esse sistema quando você consome o subproduto do animal. Então, o vegano, opa, peraí, então, isso não faz sentido.
Só que é difícil, né? Porque tá tudo envolvido. Né? Não, mas essa minha pergunta fez porque, assim, eu sou uma pessoa que... Eu sempre sigo um caminho reto. Aham, Eu acho que vertente não dá certo. sim. E esse é um conceito que eu sempre tive muita... Porque assim, beleza, ela, do jeito que é o nome, parece que elas não sofrem para Aham, isso, sim. né? Mas você me explicou e entendi perfeitamente, que é o conceito onde você É, realmente não vai... exato. E além do Legal, que, legal. existem regras, né? Então, por exemplo, Sim, essa galinha feliz, ela talvez vai ter um espaço um pouquinho maior do que aquela lá de granja, né? Que fica. sim, fica totalmente confinado. Mas ainda é reduzido o espaço. Então, tem perguntas assim que se você busca um estilo de vida assim mais vegano, você entende, sabe? Show. Agora, esses viés realmente, acho que depende da situação. Tem pessoas que falam assim pra mim, doutor, Nutri, eu tenho uma galinha em casa, minha tia traz do sítio. Aí eu pergunto, como você se sente comendo? Né? Nutricionalmente falando, o corpo consegue lidar com esse... Sim. Nutricionalmente. Talvez o corpo nem saiba dessa divisão aí, né? Aham. Sim. Exato, porque o corpo humano ele foi feito para digerir, né, os dois lados. Agora, Sim. como a pessoa se sente Isso é diante importante. disso. Eu acho que isso, eu acho que, acho não, né? Tenho certeza que é sempre aquilo que você vai deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, beleza, fiz minha parte, tá tudo certo, né? Porque não adianta você querer falar que você não faz, mas não, é uma desculpinha, né? Aham. Vou consumir essa porque essa não foi judiada. Exato, doutor. Não Então, foi... acho que é muito essa questão. Então, o paciente vegetariano, ele é diferente também nesse aspecto. Acho que, não sei se eu estou fugindo um pouco. Não, tá indo super disso. Porque é um paciente que ele é mais sensível a essas questões das causas animais, né? Então, é o que movimenta ele a seguir esse padrão alimentar. Agora, tem que tomar um certo cuidado, porque senão pode ter aí uma exclusão em demasia, a pessoa que não quer sair, não quer comer sim. nada, Vida social, né? entendi. Muda o ciclo social, né? Eu falo isso porque, 20 anos como vegetariana, né? Sim, Eu você passei sabe... por muita coisa. Eu passei por muita coisa. Na família também. Então, assim, o vegetariano, ele começa apontando muito. Você tá fazendo. Acho que você vai amadurecendo, você chega num lugar que, eu tô fazendo porque eu gosto, E né? sim, E ok. eu acho que faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque tudo na vida, se a pessoa é muito radical, Isso. ela passa às vezes a ser inoportuna, né? Total. Eu tive no consultório um caso que um dia... olha, eu vou ser bem sincero. Eu acho que de todos os bichos que eu já tive contato, rato é um que eu tenho muito medo. Aham. E aí uma vez eu falei isso perto de um paciente, ele falou, mas você mataria um rato? Falei, dentro de casa não, por princípios energéticos. Uhum. Cara, mas colocaria uma ratoeira pra matar um rato dentro de casa, né? Assim, se precisasse. Aham. E ele ficou super bravo comigo. Como que você vai fazer isso com o animal, tal? Eu falei, não, eu até entendo, né, a sua posição em relação a isso. Mas, assim, eu penso muitas vezes nesse sentido da sobrevivência. Sim, somos animais também. Agora, o que se sabe é que o jeito de fazer a comida mudou muito, muito, Sim, né? Então, o que o ser humano é? O ser humano é coletor, ele coleta, então, não sabe, né? Pegar as apenas. frutas, conseguir abrir uma banana, né? Dar isso para um carnívoro, ele não vai ter essa delicadeza, Sim. né? Agora, o sistema límbico do ser humano desenvolveu, né? E aí, quando a gente fala de sistema límbico, que é um sistema legal. relacionado às emoções, a gente sente quando a gente vê, né, um Sim. animal sendo abatido, a gente não gosta. Sim. Então, peraí. Aí começa a investigação, né? A Legal. partir da observação. Esse animal que diz ser carnívoro por causa de caninos, não Não faz consegue sentido. ver Sim. o processo, né? Sim. E é muito bacana porque eu venho de uma família onde a família da minha mãe é mineira. Então, assim, vi coisas que com certeza você ficaria horrorizado, porque eu ficava horrorizado. Só que eu sempre soube sempre muito separar isso. Mas é difícil, né? Sim. Você vê. E uma vez conversando com esse meu paciente que é super bacana, que ele falou da churrasqueira, né? Ele falou, Thiago, imagina só, cara. Você tem um cachorro, não tem? Tem. Cara, se quisessem comer seu cachorro,
Cara, dá um negócio e fala assim, não. Nunca tinha pensado nisso, É. né? Também. E em algumas culturas se comem, né? Cultura Isso. africana se come, É o na oriental, coreana, não coreana. é? A coreana come também. Então, é como nós selecionamos animais para comer e animais para Sim. amar, né? Sim, olha que legal. Então, o veganismo opa, vamos ampliar esse olhar. Sim. Amplia para todos os animais. Só que é uma desconstrução. E aí, quando a gente fala de desconstrução, mexe com uma base social, cultural. O nosso país é conhecido pelo churrasco. Sim. Nós Sem somos, dúvida. vai para os Estados Unidos, qualquer lugar, cadê? Brazilian steak, é Aham. lá, é a gente. Então existe muito incentivo econômico. Nós somos o maior exportador de carne, não é? Uhum. Então, como que vai mexer numa base tão Tão sólida, né? sólida, tão, Nunca né? tinha pensado nisso, nessa parte financeira. E além disso, a importância que a carne tem, como proteína, ferro, é o que vende, né? Uhum. E não é, né? E aí eu não sei se você tem um estudo. Eu mudo um pouco do cronograma Tudo aqui das bem. coisas, tá? Que vem coisa na minha cabeça. E eu não sei se tem algum trabalho financeiro em relação o quanto se economizaria de dinheiro se fizer essa mudança nutricional. Porque assim, a carne é absurdamente cara. Absurdamente cara. E assim, cada vez está ficando mais cara. Caro, doutor, caro financeiramente, caro para o planeta para Sem produzir, dúvida. né? Sem dúvida. Então, assim, a conta não fecha. Na verdade, doutor, a conta não fecha. Né? Show. Para a saúde do ser humano, que precisa de uma porção muito pequena. Ok, quero comer carne, mas a gente está falando de 60, 80 gramas. Quem come? Assim, o luxo é de 200, né? Sim. 300, pô, né? Vai na hamburgueria, é isso. É né? isso. Faz muito sentido. E esse é o luxo. Então, as pessoas estão comendo além do que precisa. E estamos produzindo também além do que precisa. E está sendo desviado esse alimento para este gado, ao invés de distribuir para a população. Então, é um trabalho, assim, de... Opa, deixa eu ver. Né? Faz muito sentido. Uhum. Tem uma série nova agora na Netflix chamada Blue Zones. Eu não sei se você viu. Assistir. E aí tem a parte que fala, acho que é numa comunidade no Japão, que eles falam, a gente come 80% daquilo que a gente precisa. Okinawa, né? Okinawa. Uhum. E aí percebeu que a sobrevida deles é muito maior, né? São centenários. Sim. E aí e isso que você falou que me fez pensar. Falou, cara, será que a gente tem necessidade de fazer aquele churrasco que você fica horas e horas? Desculpa. Imagina. Né? Comendo e assim, é luxo. Se inflamando, Se né? inflamando, Exato. É a visão distorcida. Uhum. Né? O que também nos leva a crer que é o seguinte, antes a população mais carente não tinha acesso a esses alimentos e sentia vontade disso. Sim, que é Hoje, justo. né? Sim. Elas têm aí a gente tem a vertente, né, que dizem que o veganismo é elitista, e aí quando a gente fala que é elitista é para produtos veganos, né? Mas a base da alimentação vegetariana é fruta, legume, verdura, né, cereais, castanhas, sementes. Sim. Então, aí eu tenho agora uma população que era mais carente, que não tinha acesso à carne, agora a dieta da moda é a dieta vegetariana. Entendeu? Então fica Boa. confuso também, né? E me fala uma coisa. Os primeiros passos que uma pessoa, tá? Como lá, vou na hamburgueria, peço meu... E aí eu começo a mudar. Eu sei que, né, a gente tem, que é dos hambúrgueres que a gente sempre muda, que é de falafel, Ai, né? delícia, Que é uma delícia, né? Uhum. Eu não tenho ascendência direta árabe, mas a gente em casa é fissurado pela culinária árabe. Tá. Tanto é que eu tenho uma paciente, amiga, eu tô precisando que ela passe essa receita. Ela faz um quibe de abóbora. Nossa. Assim, é dos deuses. Uhum. Eu tendo a receita, eu vou passar para você. Combinado. Mas como que eu começaria a ter os primeiros passos para falar assim, vou começar a mudar a minha dieta? Até mesmo para ir pra ser vegetariano e não vegano. Uhum. Perfeito. Acho que o primeiro passo seria começar pelas refeições principais. Tá. Né? Então, a refeição principal, café da manhã. O que geralmente um brasileiro come é pão com manteiga, um café com leite. Né? Aí, o que eu vou fazer? O meu leite vai ser um leite vegetal. Ok. Um leite de aveia, castanha, né? Sim. Coco. Coco. O pão, depende. Tem que avaliar se esse pão aí não tem ovos, banha, né? Mas ok, vegetariano. A qualidade do que você vai passar nesse pão. Pode ser um hummus,
Se for ovo lácteo, pode ser um ovinho mexido, né? E aí eu colocaria uma porção de frutas, né? Uma frutinha ali cítrica, para poder auxiliar nessa absorção do ferro do hummus, porque isso é legal dizer, a alimentação vegetariana, você tem que diversificar um pouco mais a proteína, porque não é só um item, agora são vários itens que vão compor a proteína. Show. E aí você não come só no almoço, você come no café da manhã, almoço, intervalos e jantar. Tudo contabiliza proteína. Olha que legal. Tudo, tudo, tudo. Então, o grãozinho de bico do hummus, a sementinha que você não dava nada para ela, a sementinha de abóbora, vai contabilizar proteína lá do... E dentro do seu conceito, você acha que a gente deveria ter quanto de proteína? Com base no peso, né? De 0,8 a 1 grama de proteína por quilo, né? Então, eu tenho Legal. 60 quilos, 60 gramas de proteína. Pratico atividade física intensa, moderada intensa, 1,2, 1,5, né? Para construção Para muscular. construção muscular, né? Aí é fácil você atingir isso com os alimentos vegetais. Não é muito. Não é, doutor. Mas quando você põe no papel, é mais desafiador. Porque ao invés de você comer um frango grelhado, né? As pessoas, elas acabam achando difícil ter que colocar um grão de bico de molho, Sim. né? Fazer ali uma lentilha. Quando troco o whey por uma proteína em pó, algumas pessoas estranham, mas eu não estranho. Eu acho uma delícia, meus pacientes adoram. Geralmente quem faz a transição que estranha um pouquinho, né? Sim. E me fala uma outra coisa. Entrando nesse assunto do exercício. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma dieta, eu sempre estive acima do peso. Fui fazer uma dieta e aí a nutricionista ela falou assim, olha, a gente vai fazer uma low carb, né? Vai aumentar a proteína e você não pode fazer, você vai ter que ter restrição de exercício. Existe dentro desse conceito, falou assim, olha, eu não posso fazer um Ironman. Se eu for, por mais que, né, tenha o conceito dos gladiadores, mas dos conceitos atuais. Eu posso exercer as mesmas atividades físicas de alta intensidade, alto impacto, seguindo uma dieta vegetariana? Vegetariana, total. 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 Sem dúvidas. Tem todos os macros, micronutrientes, tem uma potencialidade dos carboidratos complexos, né? Porque todos os alimentos vegetais têm carboidrato em sua composição. E para um esportista isso é maravilhoso. Agora, a dieta low carb também é possível fazer com uma alimentação vegetariana. A gente mexe nas porções. Tá. Trabalhamos com algumas frutas que têm um teor menor de carboidrato, abacate, coco, né? As berries, açaí. Então, dá para você fazer uma boa... O açaí sem o xarope, né? Dá para fazer uma boa composição. E é fácil comprar o açaí lá do norte? Aqui em São Paulo encontra em casas especializadas. Porque não é açaí sorvete que a gente toma. Não né? é. É a polpa do açaí, você bate com banana, né? Você adoça de outra forma. Entendi. É. Que legal. Me fala mais uma coisa. Existem algumas alterações, né? Que a gente até, antes de começar a gravar, a gente começou a falar em relação ao corpo como um todo. Né? Quais são essas alterações que é importante a gente entender? Então, cabelo, unha, dente, pele, aquilo que pode... Porque, assim, muitas vezes, nem todo mundo procura uma nutricionista. Sim. Certo? E fala assim, legal, então eu vou começar, né? Como eu já vi muitas vezes, vou pegar um dia por semana e eu vou fazer sem carne. Tá? E aí começa a perceber que, pô, sei lá, meu cabelo tá quebradiço, a minha unha tá quebradiça. O que todos essa falta de nutrição pode gerar no corpo do indivíduo? Sim, sim. Então, deixa eu setorizar. Por exemplo, eu tô montando um prato sem a carne. Tá. Né? Essa carne, a gente costuma dizer que ela não precisa ser substituída. A gente fala só que precisa agregar mais feijões, agregar mais uma salada, para trazer saciedade para o paciente, né? Porque a carne, como ela é de difícil digestão, você fica ali com uma sensação de estômago por mais tempo. Agora, a dieta vegetariana, você vai ficar com fome mais rápido, né? Isso é bem comum acontecer. Por isso que a gente lança a mão de agregar algo a mais nesse lugar da carne. Não que, assim, a carne é insubstituível. Tem ali a proteína, né? Nem o ferro, doutor, tem tanto na carne, por exemplo. É mesmo?
Tem o ferro que a gente chama de ferro M, né? Que ele é aquele ferro melhor absorvido, mas quando nós comparamos a porcentagem, os feijões entregam muito mais ferro, então acaba dando elas por elas. Olha que legal. Aham. Além disso, a carne tem ali a quantidade maior de gordura saturada, o colesterol, Uhum. né? Enfim. Então, retirou essa carne, o que que a pessoa tem que fazer? Ficar feliz. Ficar mais tranquila de que, né, tá fazendo uma boa escolha para ela, para a saúde dela. Agora, a gente precisa agregar algum alimento que gere saciedade, né? Então, coloca uma quinoa misturada com arroz, coloca um baba ganoush, um abacate, alguma coisa com tahine, porque a gordura ajuda nesse momento. Gordura vegetal vai ajudar. Gordurinhas vegetais. Uma granola salgada com castanhas, sementes. Joga em cima ali do arroz, por exemplo. 2 tipos de leguminosas. Então, ao invés de ficar só no básico arroz e feijão, é arroz, feijão e um hambúrguerzinho de lentilha. Um hambúrguerzinho, o falafel que a gente começou a falar. Salivei agora. Entendeu? Você coloca ali para preencher aquele espaço da carne, Tá. né? Então, o primeiro passo seria receitas, sabe, doutor? Receitas, tirar um dia ali da semana para fazer esse hambúrguerzinho que a gente falou. Então, muda um pouquinho o comportamento. Então, ao invés de você ir até ali o açougue pegar, jogar sal e grelhar, você vai agora pegar a lentilha, o grão de bico, deixar de molho e modelar, né? E só isso, modelar ou precisa colocar, por exemplo, um trigo, alguma coisa para fazer essa liga? Eu sugiro colocar uma farinha de aveia, por exemplo. Show. É mais nutritivo do que o trigo, né? As sementes também podem entrar nesse momento. Pode colocar uns legumes raladinhos ali. Então vai ficar uma massinha, como se fosse uma carninha moída, mas é a carninha moída de lentilha, né? Sim. Modela e tá ali a sua proteína, a sua mistura, né? Que Sim. o Paulista pode pra durante a semana. Eu lembro que a gente trabalhava, eu e minha esposa, a gente trabalhava numa clínica lá nos Jardins e tinha um restaurante que era vegetariano perto. E a gente, uma vez por semana, a gente sempre ia lá para almoçar. E eles tinham não sei se era proteína de soja, que parecia carne moída. Carne de soja, proteína de soja texturizada. É isso aí. Como que é feito esse processo dessa... É um processo de extrusão que nós falamos, né? Então, é como se fosse a soja, só que ela é industrial isso, né? Então, uma parte vai para óleo de soja, aí sobra ali, né? A massa. A massa. E aí eles fazem a carne de soja. Não é um alimento ruim, mas ele passou por um processo industrial. É diferente de comer o grão da soja, o tofu, a lentilha que a gente estava falando, Sim. né? Mas é bem-vindo, principalmente na transição. Tá. Porque parece a carninha Textura. moída. É bem-vindo. E me fala uma outra coisa. Em relação à soja, né? A soja tem, às vezes, algumas divergências em relação se é transgênica, se não é transgênica, né? Sim. E principalmente, que eu já vi, aí eu queria perguntar para você se isso é verdade ou se é mentira, em relação aos hormônios que nela contém, que criança geralmente não pode tomar. É que você é bem mais nova que eu, mas a gente tinha um suquinho quando era criança, chamava Mup. Mup, conheci. Cara, E tinha o Mup de saquinho, aí ele evoluiu pra Mup Tetra Pak, né? Então, eu não peguei essa fase, amigo, o meu era de saquinho. E era sensacional, porque assim, o de maracujá era o melhor de todos. O de limão também. De limão, os cítricos eram muito bons. Eram. E eu lembro que na faculdade a gente treinava, eu treinava handball na faculdade, e a gente saía tomar porque aquilo lá tem açúcar, né? Então dava um up ali. Glicogênio up. O que hoje se vê dentro da literatura, dentro das pesquisas, em relação a esse conceito que a soja tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente com as crianças? É um conceito, um mito, né? O que nós sabemos? Temos ali os fitoestrógenos, né? E ele se assemelha ao estrogênio, mas se assemelha, né? E aí o que nós sabemos? Para mulheres em menopausa é até benéfico isso. Né? Como nós estamos falando de fito, é das plantas, se você tem uma criança com predisposição, problemas tiroidianos, a sociedade médica, né, recomenda que não. Mas se você vai ver, né, não tem nada que correlacione com seres humanos. Os estudos que foram feitos com ratos. Né? Então, é uma baixa, né, um baixo impacto. Entendi. Né? Então... Hoje, o que eu prezo? A soja orgânica, de preferência, e que você não consuma mais do que o recomendado.
né? Então, a gente está falando de uma porção aí de, no máximo, uns 200 gramas diário. De soja. De soja. Que pode ser o tofu, pode ser o leite de soja, pode ser a carne de soja. Entendi. Porque a gente tem que variar. Tem que variar a dieta. Agora, o que também é legal falar desse estudo, a dieta desse rato, era exclusivamente de soja. Só isso. A nossa dieta não é só soja, Sim. né? Então, foi forçado, teoricamente, um resultado, né? E a dieta do ser humano é variada, Sim. né? Então, é um mito. Tá. Eu fico super tranquila, até mesmo quem tem tiroidite de Hashimoto, Uhum. né? É indicado que retire a soja da dieta. Eu avalio com o meu paciente qual é o alimento com soja que você gosta. Ai, Nutri, eu amo um tofu, um tempê. Vamos colocar então, porque o paciente também tem o psicológico, Sim. né? Uhum. Vamos colocar 2 vezes por semana, uma porção pequena, até 100, 200 gramas. Não vai, o corpo sabe lidar com aquilo. O problema é o excesso. E aí a população oriental tem o excesso, né? Porque é o miso, o natto, tudo com soja, os suquinhos. Sim. Então, realmente ali pode ter uma Uma sobrecarga. Uma sobrecarga. Aham. E me fala uma outra coisa. Eu tenho um sério problema. Tô fazendo consulta dentro do podcast. Ah, Depois você manda a conta. imagina! Eu tenho um sério problema que é compulsão. Aham. Né? Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, hoje é um dia que eu faço basicamente jejum. Porque eu tomei meu café da manhã Sim. e vou jantar. Porque a nossa rotina, hoje a gente até gravou a rotina saindo do consultório. 2 horas eu tenho paciente, aí eu vou até a noite, a gente tem mais umas reuniões Sim. e passo super bem. Sim. Agora, se eu ficar em casa, Uhum. eu quero comer a geladeira. Só que você tá com a cabeça funcionando, né? Você tá ali, Tá ok. ativa, tá ok. E de verdade, eu acho, assim, como eu sempre tive uma tendência a engordar muito fácil, Aham. se eu ficar em casa beliscando pão e bolacha, eu Sim. viro um elefante. Aham. E eu entendo que vegetais são muito mais nutritivos, Sem dúvida. principalmente que ajuda na saciedade, do que um pão, Sem certo? dúvida. Até mesmo pela forma como que o carboidrato né? Os A carboidratos. velocidade, o comportamento do carboidrato totalmente diferente, né? De uma farinha refinada, de um pão. E, sei lá, uma cenoura. Você vai comer uma cenourinha crua com hummus, que a gente estava falando. Pepino, tomate. É totalmente diferente a velocidade e o comportamento desse carboidrato versus o pão, por exemplo. Então, esses são os elementos, ou tem mais algum alimento que você falou, ó, seria interessante, você tá com uma fome, sei lá, no meio da tarde, Aham. vai lá e coma isso. Tá. O que você sugeriria? Tá. É difícil, doutor. Porque, por exemplo, pegando o seu exemplo, Tá. você trabalha mais em inatividade física, digamos assim, não sei. Sim, é mais mental. Mais mental. Uhum. E aí puxa o gancho da tal da dieta Mind, que é uma dieta onde você come alimentos que priorizam a sua performance Olha que cognitiva. legal. Entendeu? Toda aquela base que a gente estava falando no começo do podcast, que é aquela base da pirâmide, que eram carboidratos. Então, a gente estava falando de homens que trabalhavam mais com físico mesmo, né? E hoje, como que nós estamos? Trabalhando mais no intelecto, né? A gente vê umas atrocidades por aí, mas tá Faz mais, parte. mas tá mais assim. Sim. Então, a dieta Mind, ela é uma dieta que veio lá do Mediterrâneo, onde você deveria priorizar alimentos com nutrientes, igual a gente falou. O pão, ele tem poucos nutrientes, né? Vai te deixar mais ansioso, porque aquele açúcar vai chegar rápido no seu organismo, vai te dar pico glicêmico, e você vai querer comer mais e mais. E vai inventar alguma coisa para passar no pão, né? Sei lá, uma manteiga, uma Nutella, né? Alguma coisa Sim. ali. Então, a dieta Mind, ela vai fazer você olhar para os vegetais, para as frutas, como um belisco, digamos assim. Mas o ideal seria ter um horário. Eu falo aos pacientes que não é o que você come, é como você come. Até o pão, ele pode ser bem-vindo, mas se você comer ele correndo, né, de qualquer jeito, então a gente vai para uma, né, então não é o alimento, é assim, é o parar, é o sentar, é o olhar o alimento, comer com atenção. Só que se você está num estado ansioso, o que eu costumo dizer? Vai beber uma água e vai andar. Abaixa um pouco essa ansiedade, porque alimento nenhum vai ser capaz de satisfazer você.
Você vai Show. estar ali, né? Sim. Querendo mais e mais. Faz né? total sentido, faz total sentido. Aham. É, quais alimentos que você, pensando tanto, eu sei que as fibras, elas ajudam muito, mas quais alimentos que a gente consegue diminuir essa saciedade, né? Uhum. Essa compulsão. Sim, Depois, pra gente, eu até ir pra um ponto que eu falei pra você. sim. Quais alimentos que a gente consegue colocar que você fala assim, pô, você comer tal alimento, cara, você consegue baixar bem essa Eu vou saciedade. começar por uns rankingzinhos. Então, primeiro, né? Cacau. Cacau em pó. Olha que legal. É. O cacau, ele é mulheres, tá em TPM, busca o quê? Chocolate. Só Uhum. que o chocolate, ele tem a gordura e tem o açúcar. Se eu tenho cacau em pó, eu só tenho a parte boa ali, né? Sem a gordura, né? Então se torna um alimento mais equilibrado nutricionalmente falando. E aí eu agrego neste cacau uma banana, podendo fazer um shake, ou podendo fazer ela amassadinha com o cacau. Posso fazer o mesmo processo com abacate, fazer um mousse de abacate com cacau, né? Segundo E alimento pra que... adoçar, sem Aí, adoçante. não, podemos adoçar. A banana já vai dar o doçor. Tá. Mas eu gosto de indicar estévia. A Stevia. estévia em pó. Ou frutinhas secas. Um damasco, uma uvinha passa, uma tâmara, que é super doce. Faz ali amassadinho, um purezinho, né? Tâmara é uma delícia. Pronto, né? E aos poucos o paladar se acostuma ao Uhum. sabor mais amarguinho do cacau, né? Então, cacau é ótimo. O segundo alimento, o grão de bico. O grão de bico eu gosto de indicar porque ele tem muita triptofano, né? Que é um aminoácido. E nós vamos lá estudar que a serotonina, né? Para ela ser produzida, o precursor dela é o triptofano. Então, vou comer mais grão de bico na forma de burguinho, igual a gente falou, ou fazer um hummus. Sempre tem um hummus dentro da geladeira. Que minha esposa vai ficar super feliz, porque ela adora. É. Ela faz um que é delicioso. É isso. Sempre tem um grão de bico, né? E aí puxa outro gancho, que é a semente de sésamo, que é o gergelim. Né? O Sim. gergelim, ele é muito rico em gorduras boas que nós falamos, né? Então, muitas vezes, está nessa ansiedade, cara, você vai querer coisa gordurosa, não é só Sim. o açúcar, é a gordura. Então, se você pega o tahine e coloca o cacau, que inclusive já existe hoje tahine de cacau, Olha que legal. você já dá uma acalmada. Aí você coloca por cima de uma banana, né? Coloca por cima de morango. E eu achei que o tahine sempre fosse pra salgado, nunca pra doce. Virou doce agora. Olha que legal. Aham. Então é o cacau, banana, grão de bico, o tahine. E ó, eu diria água. Porque às vezes tá nessa ansiedade, não tá bem hidratado, Que né? legal. Não sei se você já percebeu o dia que você não toma tanta É, água. as meninas lá no consultório, tenho duas que trabalham comigo diretamente, e só vejo a garrafinha falando, toma, doutor, bebe. Porque senão vai no automático e passa, às vezes, Então. sem tomar água. Porque a gente tende a confundir também os sinais de fome com sede. Olha que interessante. Exato, porque os alimentos, olha como o corpo ele é inteligente. O alimento também tem água. Então ele espera que você vá comer uma fruta, que você vai comer, não que você vai, né, Sim. um pão, algo assim. Então ele fala, pô, come alguma coisa, né? Legal. Já que você não quer beber, Sim, né? show. Me fala uma outra coisa. Um ponto que eu acho que eu sempre me penso muito, e aí cai na parte do preparo pré e pós-cirúrgico. Né? E tem dois pontos, que é a imunidade, que a gente quer ter no pré, e a reparação tecidual no pós. Então eu queria que você comentasse como a gente consegue deixar a dieta mais propícia para favorecer essa imunidade e depois a reparação dos tecidos. Sim. A começar, doutor, identificando o que falta na dieta desse paciente. Então, a gente tem ali as vitaminas, vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina E, né? Só que além disso, a gente também tem a questão do comportamento, né, desse paciente. Então, se é um paciente que se estressa muito, a gente sabe o quanto essa imunidade está relacionada, né, com as emoções, o eixo intestino-cérebro. Então, às vezes, você está ali no momento ansioso porque vai fazer uma cirurgia, isso também pode impactar, né? A parte nutricional é priorizar tudo que for fresco, porque os alimentos eles têm uma composição equilibrada. Então, tem ali a laranja, ao invés de você, enfim, tomar um suco, comer a laranja,
né? Porque a gente costuma dizer que aqui, ó, a gengiva, ela tem muita, né? Você é melhor do que Sim. eu, né? Neurotransmissores. Muito inervada também. Uhum. Então, a fruta em contato direto com a sua boca é totalmente diferente de um suco. Olha que legal. Totalmente, né? E a saciedade vai ser diferente também. Então, essa vitamina C, gente, tá indo direto para você. Seja uma laranja, seja uma goiaba, que é uma das frutas que mais tem vitamina C, né? Mamão tem muita vitamina C também, né? E aí, então, vitamina C. A outra é o beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, né? Tá. Que é o vegetariano, ele não consome, né? A vitamina A ativa. Consome o precursor, tá? E aí desenvolvido através do quê? E É metabolismo dentro do dentro do organismo. organismo, Tá. exato. Então, esse combinho, né? Vitamina C, vitamina A, vitamina E, que aí estão presentes nas castanhas, no abacate. E a vitamina D, que a gente passou aí, né, por um período difícil, a gente sabe que a exposição solar seria a fonte primária, mas a suplementação de vitamina D também, né? Através de alimentos ou através de cápsulas? Através de cápsulas. Temos alimentos fortificados, né, doutor, com vitamina D, leites vegetais com vitamina D, Uhum. mas a exposição solar e a suplementação Melhor. com antecedência, tipo, né, se fazer esse preparo é o ideal. E eu diria também o ferro, né? Então, o ferro, mulheres principalmente que menstruam, né? Então o ferro ele é muito importante para a imunidade, muito importante. Então, começa a ficar ali com aquela anemia, meio cabisbaixa, avalia ferro, B12, zinco, né? E aí, não dá tempo, talvez, para cirurgia, comer só o alimento. Então, um combo de suplementos toma uns 15, 20 dias antes, Olha que né? legal. Isso é legal. Seria bom. E para melhorar a reparação, eu lembro que uma vez uma paciente, a clínica tem 22 anos, então você imagina que eu já escutei de história. Que ela falou que batata era bom para reparação de tecido. Batata? Então, assim, ela falava que era uma tradição na família dela. E eu queria saber, existem alimentos que ajudam nessa reparação tecidual? Existem alimentos, sim. Existe, por exemplo, falando em colágeno, né? Show. Então, o colágeno, ele é uma formação endógena, nosso corpo produz, só que tem alguns aminoácidos que participam desse processo. Então, a glicina, a vitamina C, que nós falamos. Então, os alimentos vegetais, desde o comecinho que a gente estava comentando, né? Então, as leguminosas vão fazer parte do aporte de aminoácidos, como glicina, tá? O beta-caroteno, que aí participa da reparação tecidual. Então, sempre ouviu falar, né, do cenoura e bronze, daquela coisa E aí você consumir mais alimentos amarelo-alaranjados. Então, manga, cenoura, mamão, abóbora. Pode fazer na forma de um creme, sucos também, né? Você pode fazer o trivial, laranja, cenoura e mamão. Sim. Perfeito, né? Legal. Então, esses são alguns exemplos de alimentos que tem. Mas eu gosto de partir também para suplementação, né? Porque às vezes o corpo não consegue transformar tão fielmente. Né? Exato. Então, alguns suplementos que o vegetariano não vai consumir o colágeno, o tipo 1, tipo 2, né, que é de origem animal. Então, nós consumimos os precursores de colágeno, que aí são esses micronutrientes, mais os aminoácidos, que chegando lá o corpo... Né, consegue resolver e formar isso. Isso. Caramba, que legal. E assim, dentro daquele conceito que eu falei para você, né, até antes de formar realmente um guia nutricional para os pacientes que vão fazer cirurgia. Sim. Que isso, assim, faz muito tempo que eu tô vai querendo sair, fazer. Vai sair, tenho certeza. Agora tem as pessoas certas, isso é importante. Porque o que eu vejo? Às vezes o sujeito, ele pode até ser carnívoro, comer carne. Mas às vezes no pós-operatório vai fazer, sei lá, uma sopa de abóbora com, às vezes, sei lá, um pó de gergelim e vai dar um super up nele que vai ajudar. Sim. Porque a gente percebe que as pessoas que ficam só... E isso eu falo já, eu entrego o pós-operatório, meu pós-operatório tem 2 folhas. Eu falo, segue tudo que daqui vai dar bom. E aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo de fazer. Eu só vou tomar sorvete e vitamina. Eu falo, tá bom. Segundo dia, mais ou menos assim, se a gente fez, sei lá, meio-dia no segundo dia você vai me ligar falando que você tá com fraqueza. E é desesperador isso. Total. Né? Para a pessoa que está sentindo e para a gente que sabe que o problema é nutricional. Sim. Então essas perguntas, elas sempre têm assim,
esse significado de ajudar as pessoas, né, depois nesse pós-operatório. E me fala uma outra coisa. Um ponto que assim você sente que seria algo muito importante para uma pessoa saber. Esse é um conceito que eu falo o seguinte, para a gente já começar a construir aí o final, para a gente já ir finalizando. Você como nutricionista de tudo isso que a gente falou, né, pensando até mesmo no veganismo, no vegetariano. Sim. Um conceito que você falaria para uma pessoa, uma frase que você fala assim, olha, leia isso daqui todo dia, que talvez você mude a sua perspectiva e veja a sua alimentação diferente. Sim, sim. Eu gosto muito de uma frase ayurvédica. Será que eu vou, eu vou lembrar aqui? Quando a alimentação é boa, a medicina não é necessária. Olha que legal. Mas quando a alimentação é ruim, a medicina não funciona. Olha que legal. Então, você ter um corpo... O teu corpo precisa de alimento. Sim. É a base, não tem como, né? Sim. Tô com dor de cabeça, tô ansiosa. Alimento. Aí utiliza os medicamentos, a medicina para outra finalidade, né? Não é um conceito que fecha muito bem, faz muito sentido e realmente as pessoas não veem isso. E a gente, até antes de começar a gravar, a gente estava falando a respeito da dieta norte-americana. Sim. Né, o quanto eles ficam doentes e muitas vezes, talvez, por essa dieta toda complicada. Toda industrializada. É isso. E aí o nosso intestino é o foco, né? Então, você ter um intestino ali absorvendo bem esses alimentos, você vai ter uma base muito sólida, vai fazer cirurgia, vai ter alguma questão, seu corpo vai ter força para lidar com isso. Show. E não é a cápsula de multivitamínicos que faz isso. Não é, definitivamente, né? Isso daí eu brinco que é coisa de preguiçoso, né? Total. Não, tomar um remedinho, porque o remedinho já resolve. Sim, né? total. Amiga, é o seguinte, te agradeço demais. A gente já está aqui há 40 minutos conversando. Te agradeço demais todas essas informações que você fez, que você nos passou. Temos um presente. No final do podcast, nas descrições, eu pedi para a Cacau deixar uma receita de uma sopa gostosa aí, que vai ser super nutritiva, que a gente vai colocar depois nesse nosso manual de nutrição. Combinado. Aí. Agradeço a todos vocês que estiveram até aqui. Vou pedir para a Cacau falar um pouco das redes sociais dela, como a gente consegue achá-la. Ok. Aqui, né, doutor? Aqui, nesse daqui. Instagram, @cacaunutriveg. @cacaunutriveg. Lá no meu Instagram, na parte na bio, né, o Linktree, tem ali meus contatos, telefone, né, WhatsApp, para a gente poder fazer agendamento de consultas online. Ótimo. Ou presenciais. Top. Todas essas descrições vão estar depois no final, né, na descrição do podcast. Com certeza vocês vão ter o link lá para ir até o Insta da Cacau. A vocês que ficaram até agora aqui, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E aguarde os próximos episódios que vão ter muitas coisas legais, como a gente teve hoje. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Obrigado, Carol. Obrigada.